É quando você faz uma tremenda confusão em relação às estruturas da personalidade. Você não consegue diferenciar uma da outra, você confunde uma com a outra. Você fica muito atrapalhado em relação a isso. Aí você não sai da primeira sessão com uma hipótese de quem é o paciente que está ali na sua frente, nem quais são os problemas do paciente. Você vai atendendo meio que intuitivamente, vai atendendo meio que no automático. Aí você não comunica para o paciente quais são as dificuldades que ele está passando. Não é claro para o paciente não vê você como alguém que escutou o inconsciente dele com atenção, com profundidade. Não vai passar essa segurança para o paciente. Aí você não vai saber o que fazer para ajudar o paciente a resolver seus problemas emocionais. Porque se você não sabe com quem que você está lidando, se você não sabe com quem que você está tratando, como é que você vai ajudar esse paciente a resolver seus problemas emocionais? Você não vai conseguir. E o pior, mesmo no caso que você esteja conseguindo ajudar o paciente, você não sabe se está ajudando ou não o paciente, porque você não tem parâmetro. Você não sabe distinguir a estrutura do paciente, e aí você não sabe se o seu serviço está realmente entregando resultado, se o paciente realmente está progredindo na terapia ou não está, se ele está estagnado. Porque você não consegue identificar os avanços na psicoterapia. Porque aprender a diagnosticar é o primeiro passo para você organizar o tratamento. É o primeiro passo para você poder ajudar realmente esse paciente a enxergar os próprios problemas e resolvê-los efetivamente. É como você ir para um dentista e ele não sabe identificar o que tem de errado no seu dente. Aí você precisa um tratamento para o canal e o dentista não identifica o problema e faz a única coisa que ele sabe fazer. Ele arranca o dente. Sem nenhum critério para isso. Ele só sabe arrancar dente, ele tem dificuldade em identificar outros problemas, então a solução que ele tem é arrancar o dente. Mais ou menos como acontecia antigamente. Me faz lembrar os dentistas que aparecem nos faroestes antigos, lá no final do século XIX, né, no século XVIII ainda, nos filmes americanos, que aparece o dentista botando o pé no peito do paciente e arrancando à força, sem anestesia nenhuma, o dente do pobre coitado que está ali na sua cadeira. É a mesma coisa quando você está atendendo pacientes e não identifica qual é o problema que ele tem. Você vai acabar atendendo os pacientes quase todos do mesmo jeito, intuitivamente, sem um critério técnico e teórico preciso, e vai tendo resultados limitados em função disso. As minhas alunas, quando elas chegam no programa, todas elas fazem, a maioria delas estão tratando os pacientes deste modo, tratam os pacientes do mesmo modo, porque não conseguem diferenciar um quadro clínico do outro, porque não sabem diferenciar as diferentes estruturas da personalidade, nem as diferentes técnicas para trabalhar com os pacientes com estruturas diferentes. Aí, com o decorrer do programa, conforme elas vão evoluindo, fazendo o mapa do paciente que eu passo para os meus alunos, aí sim, elas vão sendo mais assertivas, vão tendo uma ideia mais clara de quais são as possibilidades daquele tratamento, o prognóstico daquele tratamento, porque identificam qual é a estrutura do paciente e usam a técnica mais adequada para aquele caso clínico, para realmente ajudar o paciente a melhorar, a abaixar a sua angústia que está paralisando a vida dele, que está fazendo a vida dele ficar estagnada, está fazendo a vida dele ficar paralisada. É isso que acontece. Aí você pode dizer, tá, mas eu tenho muita dificuldade de realizar um diagnóstico, Leonardo. Eu entendo isso. É a dificuldade da nossa profissão. Aliás, todas as profissões
são difíceis se você quer entregar um trabalho de excelência, se você quer fazer um atendimento de extrema qualidade. Não existe profissão fácil. Todas as profissões, se você quer ter uma alta performance, você vai ter os desafios. E a nossa, que trabalha com a psicanálise, não é diferente das outras. É a mesma coisa. Para você se diferenciar da massa de colegas que está no mercado, você precisa se posicionar como um especialista. Então você precisa enfrentar a sua dificuldade em realizar um diagnóstico psicanalítico. Não basta você simplesmente dizer eu tenho dificuldade em realizar o diagnóstico e ponto final, não fazer nada para mudar essa situação. Você precisa fazer o que precisa ser feito para você dominar o diagnóstico psicanalítico, para você sair desse mundo de indecisão e realmente dominar as estruturas da personalidade, que são 5, minha gente. São 5 estruturas da personalidade que você precisa dominar, que você precisa enxergar enquanto o paciente está ali na sua frente. Aí sim você vai poder realmente ter resultados transformadores, vai transformar vidas. Porque no final das contas é isso que a gente quer, é isso que dá mais satisfação para a gente. Aí você vai poder viver do seu consultório, porque você vai ser visto como um especialista, você vai ser referência na vida do paciente, o paciente vai encaminhar o seu serviço para outras pessoas. Isso que vai acontecer.